Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Emerson aqui. Estou aqui nesse vídeo, como vocês já viram aí na nossa thumbnail, no título desse vídeo, para falar sobre a liderança do Espírito Santo. Será que em 2025, em pleno século 21, num mundo tão moderno, num mundo onde muitas pessoas influenciam outras pessoas, será que é possível, nesse tempo que nós vivemos, sermos liderados pelo Espírito Santo? Será que isso pode ser uma realidade na nossa vida? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho uma palavra para você especial dentro desse assunto. Gente, eu estava meditando esses dias sobre a liderança do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na igreja. Como nos dias de hoje o Espírito Santo tem sido esquecido dentro da igreja, como muitas pessoas vivem as suas vidas dentro da igreja, fazendo as coisas e muitas vezes não tem diferença nenhuma na vida delas, a ausência do Espírito Santo. Muitas pessoas dentro das igrejas, não é só fora não, dentro também. A ausência da liderança do Espírito Santo na vida delas. Então eu decidi fazer esse vídeo para me poder explicar, pelo menos em 3 pontos, sobre a liderança do Espírito Santo. Essa também é uma mensagem que eu preguei na nossa igreja e eu tenho certeza que esse assunto, ele faz uma diferença na nossa vida. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda, né, que você está aqui comigo nesse vídeo, para você entender o seguinte. Essa é a pergunta. É possível ser liderado, viver sobre a liderança do Espírito Santo nos dias de hoje, pleno 2025? Obviamente isso é possível. Não é só possível, como é uma realidade nos dias de hoje. Nós esquecemos muitas vezes que apesar do mundo mudar, as pessoas mudar, a sociedade mudar, as culturas mudarem e tudo mais, né, ao nosso redor mudar, Deus não muda, a pedagogia de Deus não muda, a didática do Senhor não muda e o Espírito Santo continua liderando não só a igreja, mas também todos os membros do corpo de Cristo, todos os que nasceram de novo são guiados pelo vento. É interessante porque numa conversa com Nicodemos, um famoso e importante líder ali do Sinédrio, Jesus é questionado sobre isso, né? Como que uma pessoa ela pode ser nova, como que isso pode acontecer na vida de alguém. Nicodemos, naquela conversa com Jesus em João 3, faz esse questionamento. E dentre aquele diálogo, né, Jesus responde para Nicodemos em um determinado momento o seguinte: toda aquela pessoa que nasceu de novo, toda aquela pessoa que é nascida do Espírito Santo, ela é semelhante, a vida dela é como o vento, que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas você vê as evidências, né? Era isso que Jesus estava querendo dizer. Que o vento, nós sentimos, nós vemos, né, os efeitos do vento por onde ele passa. Uma folha que ele carrega, alguma coisa que ele balança, árvores que ele balança, enfim. Nós vemos ali as evidências do vento, apesar de não vê-lo. Então o Espírito Santo na vida de alguém é dessa forma. Ele não é visível, mas as evidências na vida daquela pessoa liderada pelo Espírito Santo é visível. Através das suas decisões, das suas ações, da transformação de mente, de coração, de comportamento na vida daquele ser humano que nasceu de novo depois que conheceu Jesus Cristo. Então, neste tempo, é possível sim viver sobre a liderança do Espírito Santo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, compartilhar com você aqui nesse vídeo, é o seguinte, gente. Você precisa reconhecer a liderança do Espírito Santo. E você precisa reconhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo é Deus. Qualquer pesquisa básica que você fizer na Bíblia Sagrada sobre a pessoa do Espírito Santo, você vai perceber que ele tem sentimento. Você vai perceber que ele pensa, que ele toma decisões, que o Espírito Santo foi dado à igreja, foi derramado sobre a igreja para liderar a igreja desde o começo, desde o seu nascimento, desde o nascimento da igreja, Atos capítulo 12, nós vemos o Espírito Santo liderando a igreja, liderando as missões, liderando as obras, liderando quem seria os próximos ministros, líderes, diáconos, pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, profetas. O Espírito Santo, ele sempre liderou a igreja, sempre liderou as pessoas. Então a primeira coisa é você reconhecer o Espírito Santo, que em pleno século XXI
é real, existe, está ativo, continua trabalhando na vida daqueles que permitem ser guiados por ele. Então é necessário a igreja entender que o Espírito Santo é ativo, o Espírito Santo continua agindo e trabalhando. Por que eu estou dizendo isso? E parece que está chovendo no molhado, né? Até parece que alguém cristão não vai crer no Espírito Santo. Por isso eu estou dizendo, não é não crer no Espírito Santo. Porque as pessoas creem em Deus, creem em Jesus, creem no Espírito Santo. E isso é muito importante, lógico. Mas é preciso você reconhecer a liderança do Espírito Santo. E reconhecer a liderança é você se submeter a alguém superior a você, é você estar sob a missão, é você estar em também submissão do Espírito Santo, é reconhecer a liderança do Espírito Santo e não só a pessoa do Espírito Santo. Reconhecer que hoje, atualmente, o Espírito Santo continua agindo, liderando a igreja e todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que estão em Cristo. Então a primeira coisa, é importante você entender isso, não se apoiar no seu próprio entendimento. Provérbios 3, versículos 5 e 6 vai dizer que o homem não deve se apoiar no seu próprio entendimento, mas confiar no Senhor. O que acontece é que nos dias de hoje nós vemos pessoas cada vez mais se apoiando no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, se apoiando em muitas coisas, né, materiais, se apoiando em muitos recursos. E a igreja, ela precisa se apoiar na liderança do Espírito Santo. Reconhecer ele em todos os seus caminhos, né? Provérbios 3, versículo 6. Então é importante você reconhecer nos dias de hoje a liderança do Espírito Santo. E uma segunda coisa muito importante que eu quero deixar aqui para você é como viver, né, sob a liderança do Espírito Santo em pleno 2025. Nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, onde está tudo de cabeça para baixo, um mundo capotado, né, que não tem mais volta. Como que nós podemos viver o nosso dia a dia, nosso trabalho, faculdade, escola, casa, né, no nosso convívio social? Como que nós podemos viver sob a liderança do Espírito Santo? A segunda coisa que eu quero deixar aqui para você é que para viver na liderança do Espírito Santo, você precisa ter uma vida crucificada. Olha, a vida crucificada, ela é ensinada primeiramente por Jesus. Jesus é o modelo, é a primazia, é a matriz, Jesus é ali o nosso padrão de vida crucificada. Enquanto crucificavam a Cristo, ele orava ao Pai pedindo para que perdoasse os pecados daquele povo, porque não sabia o que faziam. Enquanto muitas pessoas diziam para ele, desce daí, você não é Deus, você curou os outros, por que você não se cura a si mesmo? Se você é Deus mesmo, se você é filho de Deus, como você disse durante todo esse tempo, desce dessa cruz, ele vai te livrar. Enquanto as pessoas duvidavam, blasfemavam, caluniavam, enfim, faziam tudo aquilo, né? Jogavam ali todas essas palavras contra Cristo, ele orava ao Pai dizendo, perdoa porque não sabem o que fazem. Por que isso é importante? Porque ali está o princípio da vida crucificada. O próprio Jesus, enquanto estava com os discípulos, diziam para eles, olha, quem quiser vir após mim tem que negar a si mesmo, tomar a tua cruz cada dia e aí seguir-me. Então, é implícito esse princípio de uma vida crucificada. E hoje em dia, como sempre foi, mas falando de agora, o nosso tema do nosso vídeo aqui, como viver sob a liderança do Espírito Santo nos dias de hoje, é importante você resgatar na sua vida esse princípio. Vida crucificada, vida de renúncia. É aquela que você crucifica as suas vontades, rejeita tudo aquilo que é contra o pensamento dos princípios de Deus e da sua palavra. Uma vida crucificada é você rejeitar tudo aquilo que te leva contra a vontade de Deus. É a vida de renúncia, a vida de entrega. Somente dessa forma é possível ser liderado pelo Espírito Santo. Então, quando alguém não renuncia, não nega-se a si mesmo, não carrega a sua cruz,
essa pessoa, ela está vivendo sobre o seu próprio entendimento, sobre a sua própria vontade. Ela faz o que quer, ela decide o que quer, ela toma as decisões naquilo que está dentro do seu coração, dentro da sua mente. Ela não escuta o Espírito Santo, ela não é liderada por ele, ela é liderada por aquilo que ela quer fazer e para onde aponta o nariz ela caminha, né? Então, uma pessoa que deseja ser liderada pelo Espírito Santo, ela precisa necessariamente reconhecer a liderança do Espírito Santo em primeiro lugar e também ter uma vida crucificada, a modelo de Jesus. Jesus é o nosso modelo. Se você fazer isso, né, o segredo para ser liderado é de fato uma vida crucificada, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Como diz em Gálatas capítulo 5, como diz em Gálatas capítulo 2, você que nasceu de novo, você que está em Cristo, você crucifica a sua vontade. Você que está em Cristo, você não vive mais, mas Cristo vive em você. Então o Espírito Santo, ele lidera a sua vida, ele te ajuda a decidir, ele te aponta o caminho, ele te transforma por dentro, né? Ele muda a sua maneira de pensar sobre determinados assuntos que muitas vezes são tabus para nós, que muitas vezes são construídos na nossa cabeça desde a infância, porém, vai contra a palavra de Deus, vai contra a cruz de Cristo. Então, em 2025, sim, é possível ser uma pessoa que vive sobre a liderança do Espírito Santo. Porém, isso só é possível reconhecendo que o Espírito Santo lidera, que o Espírito Santo guia, né, a vida daqueles que nasceram de novo, e uma vida crucificada. Sem uma vida crucificada é impossível viver sob a liderança do Espírito Santo e, consequentemente, é impossível viver a vida prometida que Deus nos fez ali no Evangelho de João. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É possível viver sob a liderança do Espírito Santo. Guarde isso no teu coração. Aplique esse princípio. Pare de tomar decisões da sua cabeça. Pare de ouvir. Eu senti no meu coração. Eu acho que... A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece bom aos seus olhos, mas o final é a morte. Nós temos uma dificuldade muito grande de decidir aquilo que é melhor para nós. Por isso, Gálatas também vai dizer que existe esse conflito, essa luta da liderança do Espírito Santo contra a liderança da nossa carne, da nossa própria vontade. Há essa guerra, né? Pela liderança. Então, é preciso na nossa vida, né, haver essa mudança de governo, sermos governados pelo Espírito Santo de Deus. O meu desejo é que através desse vídeo você busque viver sobre a liderança do Espírito Santo. Faça um teste. Se você tem dúvida se isso pode dar certo, faça um teste. A partir de agora, seja liderado pelo Espírito Santo durante um tempo. Faça esse teste. E veja se sua vida terá uma mudança radical. Veja se os resultados das suas decisões serão mais assertivos ou não. Faça esse teste, faça esse desafio. A partir de agora eu vou viver sobre a liderança do Espírito Santo. Quando eu for decidir algo, alguma coisa que é realmente importante para a minha vida, para o meu futuro, eu vou buscar a direção do Espírito Santo. Agora eu vou permitir que o Espírito Santo dite, né, as minhas decisões sobre perdão, misericórdia, sobre amor, sobre paz, sobre o que de fato é alegria, o que de fato traz felicidade, contentamento, enfim. Eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Faça esse teste. Eu tenho certeza, eu estou falando para você fazer esse teste, mas eu já sei o resultado. Eu tenho certeza que a sua vida sofrerá uma transformação benéfica. Mude o governo da sua vida. Deixe o Espírito Santo governar a sua vida. Beleza? Faça esse teste, depois você volta aqui nos comentários e coloca se a sua vida não teve mudança radical, para melhor, obviamente, né? Olha, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, colocar aqui no comentário o que você achou, se você vive essa vida liderada, governada pelo Espírito Santo, se é possível viver hoje, né, sobre a liderança do Espírito Santo. Como eu disse, é possível viver sobre a liderança do Espírito Santo, tá certo? Agora, parte também de um princípio nosso, né? Da gente, de uma decisão nossa, melhor dizendo, da gente submeter a isso.
Um forte abraço, até o próximo vídeo e até lá.